Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos reunidos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Graças à permissão da espiritualidade maior, nós agora já temos essa possibilidade de ficar juntos, embora não fisicamente, mas nesse encontro virtual que nos aproxima, porque nós sabemos que o nosso querido núcleo Chico Xavier, como qualquer casa espírita, não se resume às paredes, ao espaço material, e sim a reunião vibracional dos espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte desse grupo. Então, meus amigos, que bom que nós podemos estar reunidos, não é? Na certeza de que as vibrações de amor, de luz, de compreensão que a espiritualidade coloca a nosso dispor está chegando no lar de cada um de nós. Mês de outubro, mês em que nós comemoramos o nascimento, né, de Allan Kardec. Mas eu não vou falar de Kardec, não. Nosso querido orientador, codificador, que trouxe para nós tantas explicações daqueles mistérios que nos deixavam uma perplexidade muito grande diante da enormidade do universo. Mas, com certeza, outros companheiros mais gabaritados do que eu vão abordar esse tema. Mas outubro também se comemora o Dia das Crianças. E como Kardec não deixou nada de fora nas suas perguntas aos espíritos, ele quis saber a respeito dessa fase do nosso corpo material, que é conhecida como infância. E Kardec faz perguntas que nos esclarecem muito, até na forma como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com as crianças que nos cercam. Filhos, sobrinhos, netos, enfim, alunos, não é? A infância é uma fase da vida corporal que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões 379 a 385, aborda com a lucidez que sempre caracterizou as suas perguntas, né? E aí a gente começa a observar que outubro, as vitrines, né, as propagandas na TV, nas revistas, nos jornais, fazem um apelo muito grande para que os adultos comprem presentes para seus filhos, seus netos, enfim, para as crianças que convivem com aqueles adultos. E nós vemos que as famílias, às vezes, ficam até em dificuldades financeiras para comprar um presente carésimo, né, para as crianças. E as crianças sabem, elas são espertas. Elas veem um anúncio na televisão e pedem, naquelas sessões, eu sou avó, então, naquelas sessões de desenhos, toda a programação infantil, é uma enxurrada de propaganda, de brinquedos, e as crianças ficam ali, né, alucinadas. Ah, eu quero, vovó, compra. Alguma coisa a vovó até compra. E outras a gente começa a perceber que não faz sentido. Até porque, eu não sei se vocês já notaram, que muitas vezes a gente dá um presente caro para a criança, ela brinca ali, principalmente os menores. Aí brinca um pouquinho, daqui a pouco ela larga o brinquedo para lá e vai brincar com a embalagem, com a caixa de papelão, enfim, com o papel, com o invólucro, que é mais criativo, que chama mais atenção, e a gente fica assim meio frustrado. Poxa, se eu soubesse, eu tinha dado
uma caixa vazia, porque a criança vai se divertir do mesmo jeito. E aí a gente pensa o seguinte: nada material preenche o vazio interior. Não é o vazio da criança, mas é uma amostragem que às vezes a gente precisa de tanta coisa tão cara, tão dispendiosa, e o vazio está lá, né? Então vamos pensar melhor para não nos iludirmos e acostumarmos as nossas crianças a esse consumismo que nos assola, sabe, no dia a dia, por todos os lados. E falando sobre a infância, uma reflexão que a gente já deve ter feito várias vezes. Por que que eu me tornei espírita? A não ser aqueles que já vêm de lar espírita. Acho que até uma grande parte de nós veio de lares que professavam uma outra filosofia, uma outra religião. Nenhuma criança escolhe a religião ou a ausência dela, nenhuma criança escolhe o próprio nome. Isso é colocado, é até imposto pela família. E aí a gente vai observando que faltam respostas, que nós temos muitos questionamentos que as religiões tradicionais explicam como a vontade de Deus é castigo. Uma dessas perguntas: por que é que criança sofre? Tão inocente, não fez nada, coitadinho, nasceu doente, tem tanta dificuldade física, dificuldade no intelecto, ou nasceu no berço da miséria. Mas, coitado, por quê? Deus puniu, mas ainda não fez nada. E aí, depois que a gente conhece a doutrina espírita, que começa a refletir sobre as respostas que nos vinham sendo dadas e a postura diferenciada da doutrina dos espíritos, a gente então começa a perceber que alguma coisa não estava funcionando. E a nossa fé ou se enfraquece, você acha que Deus está castigando uma criancinha que não fez nada, ou então você busca usar o seu raciocínio em termos de fé. Por que não? A fé raciocinada é a grande chave que a doutrina nos apresenta. Então, Deus não ia fazer como a pessoa que dá o brinquedo caro, já que a gente está falando de criança, mas não deixa a criança brincar porque pode quebrar o brinquedo. Então, Deus não nos daria raciocínio, cérebro, capacidade cognitiva, mas ia nos impedir de usar. Então, voltando à pergunta, por que que criança sofre? Por que que tem crianças que agora, no dia delas, que vai ser comemorado esse mês, elas não vão ter alegria nenhuma, nem vão trazer alegria para os seus pais, porque a sua vida foi marcada, é marcada pela dor e pelo sofrimento. Então, o Espiritismo nos revela que aquela criança, aquele corpinho tão frágil, tão pequeno, abriga um espírito que pode ser um espírito antiquíssimo, novinho, pequenininho, iniciando as suas descobertas, é o corpo físico. Mas o corpo é apenas o invólucro do espírito, a essência que nós somos espíritos. Então, espíritos que reencarnam, espíritos que têm uma bagagem que nós desconhecemos, né? Mas, e aí nós já, a partir da ideia da reencarnação, nós aprendemos, ninguém nasce, todos nós renascemos. Nós já tivemos experiências anteriores na vida corporal, voltamos à pátria espiritual e
não nascemos, renascemos e não perdemos nada da bagagem que o nosso espírito adquiriu, de vícios ou virtudes. E viemos justamente para resgatar as dívidas que adquirimos ou aperfeiçoar as virtudes, né, os créditos que nós também já conseguimos adquirir em vidas anteriores. E aí a gente começa a olhar a infância com outros olhos. Por exemplo, como é que pode, e eu até sugiro quem quiser aprofundar nisso, procura na internet a respeito de crianças prodígio. Tem um monte de casos de crianças com 4, 5 anos falando idiomas completamente diferentes do seu ambiente, do ambiente da sua família, que ninguém fala aquela língua, e o molequinho pequenininho sai falando línguas estrangeiras, línguas estranhas. Há vários casos de crianças com conhecimentos de matemática profundos que eu, com a cidade toda, não sei nada de matemática, já desisti de aprender, deixei para a próxima. Então, a gente vê que não é possível que aquela criança venha diferente, Deus criou aquele ali diferente. Não, são bagagens que aquele menino, menina, adquiriu em outras vidas, ficou enraizado, é um espírito que está chegando naquele corpo. E um caso que é tradicional, né, que toda a doutrina sempre mostra isso, porque é universal, o caso de Mozart, né, que aos 5 anos ele já dominava violino, piano e passou a fazer composições clássicas a partir de 6 anos. Então, da onde veio isso? Né? Veio dele mesmo, das experiências que o seu espírito foi adquirindo, né, através das experiências na carne. Então, nós temos que reformular o nosso entendimento distorcido de que a criança é totalmente inocente e que começou a viver quando nasceu. Na realidade, recomeçou, não nasceu, renasceu. Bom, então essas crianças estão retornando cheios de esperança, ansiosos por nova oportunidade, já trazendo uma bagagem de experiências e no iniciozinho da vida, até mais ou menos 7 anos, com uma ligação ainda muito forte com o plano espiritual que elas acabaram de deixar, né? A partir dos 7 anos, terminando aquela primeira fase da infância, esses laços vão se diluindo mais e a criança vai perdendo aquele contato que ela tinha mais estreito desde que reencarnou naquele corpinho, né? Então, ao reencarnar, nós trazemos objetivos, metas a atingir, provas ou expiações a superar. E, com a ajuda da doutrina espírita, a nossa compreensão aumenta e a nossa resignação se faz presente. Porque nada é por acaso, Deus não pune ninguém, Deus não deu prêmios a uns, castigos aos outros, as oportunidades são iguais, porque os espíritos todos são criados simples, sem sofisticação e ignorantes, quer dizer, sem saber, mas com capacidade de aprender. E a prova que Deus confia em nós é que nos deu liberdade de escolha, nos deu livre arbítrio. É você poder escolher. Como os nossos filhos encarnados, né? Quantas já vão ficando mais crescidinhas, principalmente menina, a gente já deixa escolher qual é a roupinha que quer usar, né? Qual é o brinquedo que vai, qual é o joguinho que vai fazer naquele momento. São escolhas que eu estou fazendo uma comparação muito pequena, mas Deus permite que nós já tenhamos, desde que começamos a nossa
reentrada, reingresso do corpo, a fazer escolhas, a usar do livre-arbítrio. Com um detalhe que não é nem detalhe, é fundamental, né? Tudo tem consequência. Todas as ações provocam reações. Lei de causa e efeito. Tudo posso, tudo me é permitido, tudo posso, mas nem tudo me convém, como dizia Paulo, né? Então, as nossas escolhas vão ser responsáveis pelo tipo de vida, de prova que eu vou ter que enfrentar numa posterior reencarnação. Por isso, quando a gente pergunta por que criança sofre, aí a gente pode ficar muito afobado, né? E dizer assim, porque alguma coisa fez. Não temos esse direito. Não temos o direito de julgar ninguém. Podemos compreender que houve, e às vezes é até como um exemplo de superação, que uma criança nasce com problemas e a forma como ela se coloca diante da situação é um exemplo. Pode ser também para a educação dos pais. Então, há uma série de situações que a doutrina espírita nos esclarece a respeito dessa fase chamada infância. E no Livro dos Espíritos, questão 334, os espíritos esclarecem que, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, o espírito pede para reencarnar. Então, o Livro dos Espíritos também tem um aspecto, o retorno do espírito à vida corporal. E há alguns que não são muito comprometidos, digamos assim, médio, estágio médio, né? Pode escolher, né, o tipo de prova que ele se acha capaz de enfrentar. E vem. No livro Céu e Inferno, essa minha tosse é antiga, é crônica, não, até agora acho que não é Covid, já fiz teste, não tem nada a ver. Eu não sou fumante, nunca fui nesta encarnação. Agora, o que eu fiz com a minha voz? Ou se tive algum hábito que me levou a querer fazer essa limpeza constante, mas não pega pela tela não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas então, no livro Céu e Inferno, há um depoimento de um menino de 8 anos chamado Marcelo. E essa comunicação foi dada na Sociedade Espírita de Paris. E ele desencarnou com 8 anos de idade. Veio, então, se comunicar dizendo que a sua curta existência foi o término do que deveria resgatar da existência anterior. Ficou faltando um pedacinho para ele continuar, né? Então ele viveu aquele período que ainda lhe havia sido determinado e ele não explicou de que forma ele desencarnou, mas faltou um trecho ainda, alguma coisa a superar. E ele então dá essa explicação que consola também, né, os pais. Eu nem quero falar. A dor de perder um filho não tem nome. Vocês já viram? Quem perde marido ou mulher fica viúvo. Quem perde pai ou mãe fica órfão. Quem perde filho não tem nome. A dor é tal que não tem nome. Então, onde é que a gente vai buscar entendimento, consolo? Nas palavras de Jesus, o grande consolador, que veio e disse que ia enviar outro, que é o Espiritismo. Então, na medida em que a gente entende, na medida em que a gente consegue passar pelo racional para chegar ao coração, a fé se torna muito mais sólida do que você acabar ficando materialista ou brigando com Deus, com aquele Deus injusto que levou meu filho, que fez meu filho adoecer, não é? Nós estamos vivendo agora um momento difícil, né?
nessa pandemia que nos assola, e muitas dores, muitas lágrimas estão ocorrendo, mas sabemos que nada é por acaso, que esses momentos de dor coletiva ocorrem, já ocorreram diversas vezes na história da humanidade, como se fosse um filtro, talvez, né? É tema para outra palestra e com licença. Outro esclarecimento que nós temos nos é dado por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Ele diz que existe no plano espiritual o lar da bênção, que é um misto de escola de preparação para a maternidade. Existe no plano espiritual o lar da bênção, que é uma espécie de escola para preparar a mulher, e eu acredito que o pai também, né? Para a maternidade, paternidade. E também é um abrigo para espíritos que desencarnaram na infância. Não estamos desamparados. Tudo está muito bem feito, muito bem determinado, e não de acordo com o que nós gostaríamos, né? Não de acordo com as nossas tendências, mas Deus não faz rascunho, o computador de Deus não tem uma tecla para deletar nada nem ninguém, tudo acontece seguindo um plano perfeito. E nós temos que aprender, temos que nos educar em relação a isso, principalmente nós espíritas, que já recebemos essas explicações, recebendo essas orientações e regredimos, ficamos voltando para aquelas explicações anteriores, antiquadas, que não nos satisfazem mais, né? Uma observação. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, já caminhando para em processo de adentrar mundo regenerado. Vai haver ainda o mal, mas numa proporção muito menor do que o existente agora, não é? E nos mundos superiores, Kardec pergunta se a infância é igual em todos os... Kardec, olha, eu sou Kardecete. Eu sou tiete de Kardec. Eu acho Kardec assim sensacional, não deixou nada escapar. Ele pergunta, questiona, fantástico. E ele pergunta: mas a infância é igual em todos os mundos? E os espíritos respondem que não. Nos mundos superiores, há pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados. Claro que quem vai reencarnar em um mundo superior é espírito adiantado, né? Então, eles se desenvolvem muito rápido e a infância é muito curta, tá? Quase nula, né? E essa informação está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 9. Fazer uma pausa de alguns segundos para que todos nós paremos para pensar em Jesus. Deixa eu ver uma imagem de Jesus na sua mente. Quando eu tenho oportunidade de estar com as pessoas e a gente conversar ao vivo sobre essa pergunta, sobre essa ideia de deixar vir Jesus à nossa mente, a maioria responde que imaginou Jesus, eu sou uma, caminhando às margens do Lago de Genezaré, Jesus na ceia com os discípulos, com os apóstolos, né? Proferindo, sentado ao pé do monte, proferindo o sermão da montanha,
explicando através de parábolas. Quase ninguém até hoje me disse que lembrou de Jesus criança. A gente dá um salto. Quando pensa em Jesus criança, é na manjedoura, né? No nascimento, em Belém e tal. Depois, Jesus aparece no Lago de Genezaré. Tem um interregno, Jesus aos 12 anos. Olha, olha só como é que tem esse lado bonito, humano, desse ser puro e superior que veio para ser nosso irmão. E Jesus estava numa caravana com seus pais terrenos, Maria e José, estavam voltando de Jerusalém, numa visita ao templo, na época da Páscoa e tal. E Maria e José, Maria devia estar conversando, José preocupado lá com alguma coisa. De repente, eles dão por falta do menino. Cadê Jesus? Ele tinha 12 anos. Aí ficaram, sabe, desarvorados, perguntando, alguém viu e tal. Voltaram para Jerusalém. E qual não foi a surpresa quando vem Jesus, um menino de 12 anos, sentado entre os doutores, questionando e respondendo a questões que aqueles considerados os grandes sábios do judaísmo, né, os sacerdotes, estavam ali. Então, ele estava discutindo de igual para igual. Vocês podem imaginar, hoje, se isso acontece quando pegam um menino dessa idade, muito questionador, a gente acaba dizendo, cala a boca, moleque. Tá? E os sábios, numa sociedade patriarcal, altamente hierarquizada, quer dizer, aqueles que eram considerados superiores, parados, pasmos, ouvindo um menino de 12 anos discorrer sobre assuntos transcendentais com uma capacidade extraordinária, né? Então, Lucas, no Evangelho, né? Ele narra, ele diz as seguintes palavras: todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, era alguma coisa inédita, não era nem permitido que um menino entrasse lá, né, no templo e fosse concordar, discordar, discutir com aqueles sábios, né, ou pseudo-sábios. Então, a gente vê que essa superioridade de Jesus já se manifestava num corpo infantil, né? Lucas continua. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aí a gente sabe que a tradição coloca Jesus como aprendiz de carpintaria. E deve ter sido, com certeza, porque seu pai terreno, José, com parênteses, eu acho São José Santo, para a Igreja Católica, um espírito admirável de renúncia, de aceitação, de amorosidade. Enfim, São José é tema para outra palestra, sobre paz, mas muito bem. Então, era comum que sempre mesmo entre os fariseus, aquelas castas mais elevadas, os jovens aprendessem um ofício que garantisse o seu sustento. Paulo, por exemplo, era doutor da lei, mas ele era tecelão, ele fabricava tendas, e isso foi muito útil para o seu sustento. Então, Jesus, né, era filho de um carpinteiro, provavelmente ajudava o pai naquele mistério, né? Então, novamente Kardec, na pergunta 380. O espírito que está numa criancinha pensa como criança ou como adulto? O espírito é antigo, né? Às vezes traz uma bagagem de muita sabedoria. Está num corpo de criança. Imaginem um bebê, né? Nem um ano, criança pequena. Ele vai pensar
como aquele bebezinho, ou como o espírito dele é mais desenvolvido, ele pensa como um espírito desenvolvido. Resposta dos espíritos. Os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos e não podem dar à criança a intuição própria de um adulto. É a idade que vai amadurecer-lhe a razão. Por isso é que o espírito precisa do corpo. É na matéria que o espírito vai vencer os obstáculos, porque é a matéria que coloca os grandes desafios. Mas enquanto aquele corpo não está pronto, não está totalmente desenvolvido, não é? O espírito não se manifesta inteiramente. E nós temos ainda também os casos de espíritos sábios ou pseudo-sábios que usaram mal a sua inteligência, a sua voz, o seu talento, qualquer que seja, usaram para o mal. E vêm, muitas vezes, num corpo que não permite que ele continue a usar aquele dom, aquele talento de uma forma prejudicial a ele próprio, não é? Então, a reencarnação, o retorno do espírito à vida corporal provoca uma certa perturbação, mais até do que na hora do desencarne. O espírito, para reencarnar, ele se sente mais perturbado do que na hora de voltar para a pátria espiritual. E essa perturbação não cessa subitamente por ocasião do nascimento. Essa perturbação só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Por isso, minha gente, é importante a gente tratar muito bem o nosso corpício, não pelo corpo em si, que é perecível, né? Nós viemos com um carimbo de prazo de validade a qualquer iogurte da vida aí. Mas é porque é a morada do espírito. O corpo mal cuidado, maltratado, com vícios, ele vai fazendo marcas no perispírito e pode trazer um comprometimento na reencarnação seguinte, né? Então, a infância é uma fase necessária ao espírito reencarnante, até porque é uma lei da natureza. Ninguém que eu, pelo menos, no meu pouco entendimento, eu nunca vi ninguém nascer adulto. Entre os animais e entre os vegetais. Nenhuma árvore nasce árvore. Ela nasce semente. E a semente vai se desenvolvendo até formar árvore adulta. Nós, da mesma maneira, não é? Então, a infância é necessária ao espírito, porque está na natureza, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, não é? E nessa fase, como a sua capacidade, a sua possibilidade de manifestar seus desejos, suas sensações, ele tem, para compensar, a possibilidade de ganhar tempo durante a infância, o espírito ganhar tempo para se preparar para as dificuldades que ele vai ter que enfrentar na existência que vai começar, né? E como a criança é mais moldável, né? Ela é mais acessível às impressões que recebe. Olha a importância dos educadores. A criança é como uma argila que você pode moldar, fazer uma obra de arte, um vaso muito bonito, ou uma maçaroca e estragar tudo. A responsabilidade dos pais, dos educadores, daqueles que convivem com criança,
dos formadores de opinião que entram na casa da gente pela televisão ou por essas coisas, né? Esses joguinhos, essas coisas aí eletrônicas que não são do meu tempo, mas que eu vejo através das minhas netas, então pelo menos sei que existem, o que está passando para as nossas crianças. É uma responsabilidade muito grande e que nós vamos responder por isso. Então, nós temos que ter muita sensibilidade para entender os nossos filhos. Ninguém nasce com material, com um manual de instruções, não é? Então tem aquela piadinha boba, mas que, né, que um pai de primeira viagem, saído da adolescência, teve a paternidade antes de estar preparado e saiu muito preocupado que a criança estava vazando, né? Não veio com o manual de instruções, né? Então é no dia a dia, na convivência, no diálogo, como é gostoso você pegar um livro de história. Gente, eu sou da fase de livro, mas quem não é? Um desenho infantil que seja de boa qualidade, com boa formação, com bons exemplos, né? E ficar ali do lado da criança, que naqueles minutos em que você esteja com o seu filho, com o seu neto, com quem quer que seja, com seus alunos pequenos, você se doe integralmente. Não adianta estar do lado da criança e a cabeça está longe. A criança percebe, você não está ligado. Então, é ali, na hora de contar a história, fazer com que ela participe. Você acha que podia ter um outro final para essa história? Interagir. Vai desenvolvendo a sensibilidade da criança e você vai fazer parte da vida dela até ela se tornar um adulto, até ela se tornar um idoso. Essa fase de infância, a relação da criança com os pais, com os avós, enfim, com os primos, tios, com as pessoas que fizeram parte da sua infância, vão acompanhá-la por toda a vida. Muito bem. Então, a infância é útil, é necessária, porque é um período de repouso para o espírito. Hermínio Miranda, que é um autor espírita consagrado, tem um livro que o título já diz tudo. Chama-se Nossos Filhos são Espíritos. Primeiro que os nossos filhos não são nossos, são do mundo, né? E a gente aí treina o desapego. Difícil quando os filhos saem do ninho, né? E a síndrome do ninho vazio, que acomete muito o coração das mães, quando eles vão formar a própria família e depois voltam a se reunir, uma beleza. Mas quando eles vão embora, e está acontecendo muito isso, né? Irem para outros países e tal, e aí o ninho fica vazio. E é um treino para o desapego, treinar que amor não pode ser aprisionamento, que família tem que ser ninho, não pode ser gaiola. Mas, então, a gente tem que entender que nossos filhos são espíritos. E Hermínio Miranda coloca que nós temos muita coisa para desaprender com os nossos filhos. Primeiro, temos que desaprender, então, como eu disse, que os filhos não são nossos, que apenas o corpo físico dos filhos e não os seus espíritos foram produzidos pelos seus pais. Quer dizer que as crianças não herdam, olha só, hein, características psicológicas dos seus pais. Nem inteligência, dotes artísticos, nada disso. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, diz Hermínio Miranda, né? Os filhos herdam características físicas, né? Cor dos olhos, os traços fisionômicos, mas
os dons que são do espírito é a bagagem própria daquele ser. Ele é herdeiro dele mesmo, que trouxe de outras vidas, de outros aprendizados, né? Porque os corpos geram corpos. Os espíritos são criados por Deus. O Hermínio Miranda também reforça a ideia de que os espíritos que são confiados aos pais não são espíritos criados ali novinhos para aquele corpo, não. Eles têm um passado, eles têm história, eles têm uma biografia. Eles já existiam antes. A gente precisa entender e respeitar isso, né? Eles trazem experiências, vivências que já fazem parte da sua bagagem, né? A criança que chega numa família dificilmente é um estranho absoluto. Normalmente, os caminhos daquelas pessoas já se cruzaram em outras vidas, porque nós também somos seres renascidos. Então, os membros de uma família não são colocados por acaso juntos, né? Não é uma experiência aleatória, são condições, muitas vezes, que os próprios espíritos pedem para parar arestas. Nós viemos para lapidar os nossos espíritos. Moisés foi uma estátua famosíssima, maravilhosa, obra de arte, obra-prima de Michelangelo, feita em mármore de Carrara. E quando a estátua de Moisés ficou pronta, as pessoas ficaram abismadas com a beleza daquela estátua e disseram para Michelangelo: puxa, como é que beleza, que maravilha. Aí ele disse: não, Moisés já estava ali dentro do mármore, eu só tirei os excessos. E é isso que nós viemos fazer, tirar os excessos que prejudicam a nossa caminhada e aprender com os nossos filhos e passar o aprendizado aos nossos filhos de que precisam perder os excessos, que normalmente são vícios. Virtude em excesso é ótimo, eu conheço poucas pessoas que têm, aliás, eu nem conheço nenhuma, né? Vício é que na situação atual do nosso planeta é que nós temos em abundância e as virtudes precisam ser construídas tirando os excessos para que brilhe a nossa luz, né? Às vezes a gente brinca, né? Que às vezes tem uma criança birrenta, né? Então, a gente é igualzinho o bisavô. Às vezes não é só igualzinho, não, é o bisavô mesmo que está ali voltando, né? E com aquelas características que ele veio, ou muito amoroso, olha, parece a vovozinha, parece não sei quem, de repente é ela mesmo que está voltando ali, né? Mas o nenenzinho cresce e entra numa outra fase da vida que Kardec também vai analisar. Era tão bom quando nós, adultos, podíamos determinar para a criança, né, a que horas ela tinha que dormir, a que horas tinha que acordar, o que tinha que comer, o que tinha que vestir, quando é que podia brincar, né? Nós mandávamos e desmandávamos os nossos filhos pequenos, mas eles crescem e invertem, aí eles querem mandar na gente. E quando a gente fica com mais idade, aí que eles querem mandar mesmo. Vocês já viram? Filhos adultos com pais idosos. É até, às vezes, por excesso de zelo, mas eles ficam assim: ô pai, você vai comer essa coisa gordurosa? Vai fazer mal, não come isso não. Mãe, leva o casaco, que a gente cansava de dizer para os filhos. Leva o casaco, vai chover, maior sol. Aí, palavra de mãe, olha, pode acreditar. Maior sol. Leva o casaco que vai esfriar. Não dá outra. Os filhos espertos vai logo aprendendo. É melhor botar na mochila e levar do que depois pegar um resfriado.
Então, gente, eh, entra a criança, deixa de ser criança e entra na fase da adolescência, que muitos chamam de aborrecência, né. Kardec não deixou isso de lado, até porque ele era um educador. Kardec foi aluno de Pestalozzi, todo mundo conhece a biografia de Kardec, e ele, aos 10 anos, já pré-adolescente, né, foi estudar em Verdun, na Suíça, com o Pestalozzi, que é uma figura maravilhosa, um inovador em termos de educação, e Kardec, aos 14 anos, já era monitor. Quer dizer, por determinação de Pestalozzi, ele ajudava os alunos mais fracos a realizar suas tarefas. Então, ele lidou com criança, com adolescentes igual a ele, né? E na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que a mudança que se opera no indivíduo na adolescência, a famosa rebeldia adolescente. Kardec não deixou adolescente, ele vem desde da encarnação dos espíritos, da infância, adolescência, e depois segue o tempo todo querendo saber a respeito de nós, como seres adultos, né? Aí os espíritos, ele quer saber por que essa rebeldia adolescente, por que eles ficam diferentes, tem uma mudança? Os espíritos respondem: é porque o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, Deus lhes dá o aspecto de inocência, quando são pequenos. Ainda quando se trata de criança com maus pendores, suas más ações são cobertas com a capa da inconsciência. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre com matizes que a primeira infância manteve ocultos. Quer dizer, a criança, na primeira infância, ela se apresenta muito frágil, até porque ela precisa despertar amor, porque ela é totalmente dependente dos adultos que vão cuidar dela, né? O homem o ser humano, né, é o animal mais desprotegido da natureza. Qualquer cachorrinho já nasce, já sai andando, já se vira, né? E a criança não. Se não for tudo feito para protegê-la, para ajudá-la, para alimentá-la, ela não vai sobreviver, não é? Então, é essa fragilidade do recém-nascido, do recém-renascido, que faz com que desperte o sentimento de amor, de proteção dos adultos que vão lidar com ela, né? Mas reprimir os espíritos que dizem: reprimir os maus pendores é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Reprimir os maus pendores. A ideia de repressão é muito forte, né? Parece que tem que bater na criança, espancar, amedrontar, aterrorizar, mas reprimir é como que enquadrar dentro de um molde socialmente aceitável. E agora, a moderna psicologia, sei lá como chamar, corre o risco de cair no oposto, na permissividade. Porque dizer não para uma criança dá um trabalho danado. Diga não, mas explique por quê. De que forma aquilo vai prejudicá-lo. E a criança, não vamos esquecer que é um espírito que está ali para ser educado, ele vai compreender. E vai reclamar um pouquinho, mas vai seguir.
Eu tenho uma experiência de como o espírito está ali e precisa de orientação. Eu trabalhei aqui na obra social Dona Meca, que atende a crianças. Aliás, procurem conhecer, quem ainda não conhece, trabalho maravilhoso, ligado à Casa Irmã Eurípides, né? Nós somos um núcleo que saiu da Casa de Eurípides Bassanufo, e um dos braços da Casa de Eurípides é a obra social Dona Meca, que cuida de crianças que têm dificuldades orgânicas, enfim. E eu trabalhei, não tinha experiência nenhuma com isso, eu nunca trabalhei nem com criança, eu sou professora, mas sempre lidei com os aborrecentes, lindos, maravilhosos, adolescentes queridos. Mas, enfim. E tinha um menino, ele era fogo. Eles já estavam na escola, esses que eu acompanhava, mas eles já tinham um nível já de escolaridade, porque eu não era preparada para lidar com o aspecto fisiológico deles. Então, mas para acompanhar a educação escolar, eu até podia fazer, e graças a Deus tive essa oportunidade. Mas tinha um menininho, ele era fogo. O garoto era terrível. Ele entrava e derrubava as coisas, mas era fogo. Aí um dia, como eu digo, Jesus, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que eu vou lidar com esse menino? Porque eu não sou professora primária, o que eu vou fazer? Meu Deus, mas tem que educar, não posso deixar fazer o que quer também, né? Prejudicar os outros. Aí, olha só, nós nunca somos desamparados. Não sei lá o que me deu. Eu comecei com essa voz horrorosa, mas eu comecei assim. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. O garoto foi parando, foi sossegando, sentou, pegou lá o lapisinho de desenhar dele, ficou. Eu digo, gente, descobri a pólvora, descobri a fórmula. Quando ele chegava, eu já estava lá. Jesus está. Funciona, o espírito absorve. É um espiritinho que Deus colocou no seu caminho para você ajudar de alguma forma. E vamos confiar nas intuições, na espiritualidade, que não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? E nós vamos tendo também elementos para diminuir, ou pelo menos tentar elaborar melhor o chamado conflito de gerações. Precisa ser conflito. Nós devemos um manancial de informações materiais, filosóficas, espirituais, da medicina, às gerações todas que nos antecederam. E nós vamos também fazer o possível para legar o melhor de nós para os nossos descendentes. Então, as gerações não precisam ser conflituosas. Se a gente parte para o diálogo, se busca fazer com que haja entendimento, cedendo, porque também, vamos combinar, Paulo disse, não despertai a ira dos vossos filhos. Como assim? Como assim, Paulo? Não despertar a ira? Eu, mamãe boazinha, desperto a ira do meu filho? Desperta. Quando a gente é muito rígida, quando a gente quer impor sem conversar, sem explicar, sem colocar valores e, principalmente, sem exemplificar, aí vira conflito, não é? Então, um argumento que a gente tem, que a doutrina espírita generosamente nos deu, é quando o adolescente, né, cheio de razão, eu não pedi para nascer. Aí a gente espera assim, pediu sim, não só pediu, como implorou. Aí é um argumento, né, que corta qualquer possibilidade de discussão. Nós pedimos sim para que aquele ventre nos receba, para que aquele pai seja o nosso provedor e
se reencarnamos com tal pai e com tal mãe, foi porque é um momento, é uma situação de reajuste para todos, para o filho e para os pais que estão ali. É essa que é essa que é essa compreensão que eu acho que a doutrina nos traz, que nos consola, por pior que seja a mãe, que não vamos idealizar a mãe dizendo que mas mãe, não, depende, porque tem mães tão despreparadas, tão comprometidas, com um histórico tão complicado anterior, e a gente sabe que tem mães que abandonam seus filhos, né? Na lata de lixo, quando deixa na porta do hospital, ainda é alguma coisa, né? Mas aí vem as mães dos filhos das outras e adotam e fazem esse trabalho de luz maravilhoso, que é assumir a maternidade não biológica, mas de coração. Os pais adotivos. Que coisa maravilhosa, gente. Que, que espíritos de luz que estão ali para servir e não para serem servidos, né? No Velho Testamento, a divindade, Deus, né, a divindade era referida como Deus dos nossos pais. Então, os hebreus, os judeus, se referiam à divindade, saudando como o Deus dos nossos pais. Não ousavam dizer meu pai, Deus dos nossos pais. Eu sigo porque os meus pais seguiam. Veio Jesus e chamou Deus de Abba. Abba, em hebraico, é papai. Olha o carinho, a doçura desse nosso irmão maior. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, mostrando que Deus, Criador, Pai de Jesus e de nós. Então, ele quis ser nosso irmão, não só nós aqui da Terra, mas estendendo essa fraternidade a todo o universo, a todos os espíritos que estão vivenciando as diversas moradas da casa do Pai. Então, Jesus compreendeu, a doutrina nos explica que Deus é um ser abstrato, uma inteligência suprema, o criador de todas as coisas, mas dotado de uma energia chamada amor. Então, Jesus compreendeu que nós, crianças espirituais, ainda na infância espirituais, precisávamos de Deus ser entendido como um pai criador, sim, mas também provedor, protetor e, sobretudo, amoroso. Nós não podemos perder, meus amigos, a oportunidade dessa reencarnação, na qual nos foi permitido entrar como crianças e que, com a ajuda dos nossos pais e educadores terrestres, nós levemos adiante os nossos compromissos reencarnatórios. Lembrando as palavras de Jesus: se não vos convertervos e vos tornardes como os pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então, com aquela inocência aparente dos corpos infantis, mas com a maturidade que Deus proporcionou que fôssemos adquirindo com o passar do tempo, nós consigamos chegar à maturidade espiritual dentro das nossas limitações, mas contando sempre com o amparo dessa paternidade espiritual maravilhosa que nós todos temos e que chamamos de anjo guardião. Então, queridos,
que fique aqui no Dia da Criança, nesse mês da criança, e a gente reflita sobre isso. Muita paz em nossos corações e obrigada pela atenção.